Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando aqui uma explicação bem rápida sobre matriz porque eu vi que tinha bastante gente com dúvida, tá? Então eu vou tentar explicar. Eu aconselho vocês a verem o material que eu disponibilizei vídeos, textos, também pesquisar outros vídeos, outros textos, mas eu vou dar uma explicada também, tá? Mas não fica só nessa explicação. Procure por fora também. Então, basicamente, matriz. Matriz nada mais é do que uma tabela. É uma tabela de valores. Então, tabelas vocês já estão acostumados. Eu vou ter linhas e colunas. Então, ela vai ser representada dessa forma aqui. Eu posso representar a matriz utilizando ou colchetes, ou parênteses, ou essas barras aqui, uma barra de cada lado, ou duas barras de cada lado. O mais comum de se ver é o colchetes ou os parênteses, mas você pode utilizar qualquer uma dessas formas. E eu vou ter valores em forma de tabela, aqui em linhas e colunas. Então, isso aqui vai caracterizar uma matriz. Matriz é uma tabela de valores, vão estar disponibilizadas em linhas e colunas. Tranquilo? Então, a definição de matriz é essa. E aí, como é que eu vou caracterizar uma matriz, identificar uma matriz? Então, eu tenho basicamente que uma matriz ela vai ser determinada aqui como A de M por N. Esse X aqui eu falo por, tá? Então é M por N. O que significa esse M por N? O M é a quantidade de linhas que eu tenho na minha matriz. E o N é a quantidade de colunas que eu tenho. Então, é a quantidade de linhas por colunas. Então, eu vou ter uma matriz 2 por 3, 1 por 4. Então, é quantidade de linhas e a quantidade de colunas em cada matriz. Ok? Vou pegar aqui essa como exemplo primeiro. Essa matriz 5, 2, 4, 3, 3, 4. Que tipo de matriz que ela é? Então, essa daqui é uma matriz A de M por N. M é a quantidade de linhas. Quantas linhas eu tenho aqui? Ó, eu tenho uma linha. Opa. Eu tenho a minha primeira linha aqui, que é o 5 e o 2, é uma linha. Depois eu tenho aqui o 4 e o 3, duas linhas. O 3 e o 4, três linhas. Então eu tenho uma, duas, três linhas. Então vai ser uma matriz 3 por a quantidade de colunas, que é o N. Certo? O N, quantidade de colunas, aqui eu tenho uma coluna, que é o 5, o 4 e o 3, e depois duas colunas, o 2, o 3 e o 4. Então, uma, duas colunas. Ou seja, essa é uma matriz 3 por 2. Essa é a matriz A, que vai ser 3 por 2. Ok? Essa daqui, esta segunda matriz, eu vou olhar. Então, M por N. M é a quantidade de linhas. Quantas linhas eu tenho nessa matriz? Eu tenho só essa primeira linha aqui, ó, 2, 4 e 8. Eu só tenho uma linha. Então, é 1. Por a quantidade de colunas. Aqui eu tenho o 2, vai ser uma coluna. O 4 é outra coluna. E o 8 é outra coluna. Então, eu tenho uma, duas, três colunas. Quer dizer que essa é uma matriz 1 por 3. Ok? Esse daqui. Quantas linhas eu tenho? Aqui o 7, ele vai ser uma linha. O 4 vai ser outra linha. Ou seja, eu tenho duas linhas. E quantas colunas? Eu tenho, no caso, uma única coluna. Então, é 2 por 1. Este de cá, eu tenho uma, duas linhas. Então, aqui, ó, 0, 1 e 0 é uma linha. 1, 0 e 1, 0 e 1 é outra linha. Então, eu tenho uma, duas linhas. E quantas colunas? Aqui eu tenho uma coluna, duas colunas, três colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. Esse de cá, eu só tenho um valor aqui dentro. Então, tipo, eu vou ter uma linha e uma coluna. Essa daqui, eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas. Depois eu tenho uma coluna, duas colunas,
3 colunas, ou seja, é uma matriz 3 por 3. Então, basicamente, a classificação, né, a ordem da minha matriz vai ser essa. Eu quero saber a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, pode ser de duas formas. Eu posso te dar a matriz e perguntar qual que é a ordem dela, né, a quantidade de linhas e colunas, ou eu posso te falar a quantidade de linhas e colunas e pedir para você construir ela. Então, se eu falo que é uma matriz 2 por 4, eu sei que eu tenho 2 linhas e 4 colunas. Uma matriz 5 por 5 é 5 linhas, 5 colunas. Sempre o primeiro valor é o valor de linhas, o segundo valor é o valor de colunas. Ok? Outra classificação que eu tenho é em relação ao formato que eu tenho da minha matriz. Tá? Eu tenho uma matriz linha. A matriz linha é quando eu tenho uma única linha. Por exemplo, aqui, ó, eu só tenho uma linha. Então, como o próprio nome diz, essa daqui é uma matriz linha. Essa daqui, eu só tenho uma coluna. Eu posso chamar de matriz coluna. Então, quando eu tenho uma única linha, eu chamo de matriz linha. Quando eu tenho uma única coluna, eu chamo de matriz coluna. Quando eu tenho a matriz que só tem um valor, aqui, por exemplo, uma matriz 1 por 1, só tem um valor dentro dela, eu falo que é uma matriz unitária, porque só tem um único valor. E aí eu vou ter esses outros dois tipos. Eu tenho a matriz quadrada, que é quando a quantidade de linhas e a quantidade de colunas é a mesma. Aqui, ó, eu tenho 3 linhas e 3 colunas, 3 por 3. Quando o valor de linhas e de colunas é o mesmo, eu falo que é uma matriz quadrada. Quando o valor não é o mesmo, que aqui é o caso, ó, eu tenho 2 linhas e 3 colunas, o valor é diferente. Então eu falo que é uma matriz retangular. Então são estes os casos. Matriz linha, matriz coluna, aí essa daqui é uma matriz retangular, matriz unitária e matriz quadrada. Então são estes os termos. A quantidade de linhas e de colunas e a classificação de cada uma. Aí aqui eu vou pegar mais um exemplo. Então, esta matriz aqui, eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3, 4 linhas. Tenho 4 linhas e quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Ou seja, é uma matriz 4 por 4. E aí, assim, para facilitar, o que acontece? Quando eu tiver uma matriz quadrada, ou seja, que a quantidade de linhas e a quantidade de colunas é a mesma, eu posso utilizar essa terminologia aqui, ó. Ordem 2, ordem 3, ordem 4. O que significa isso? Quando a quantidade de linhas e a quantidade de colunas for 2, que nem essa matriz, aqui, ó, eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Eu posso falar que é uma matriz de ordem 2. Então, quando eu falo ordem 2, eu já sei que são 2 linhas e 2 colunas. Ordem 3. Ordem 3 significa que eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Ordem 4, 4 linhas e 4 colunas, e assim por diante. Então, se eu falar que é uma matriz de ordem 10, eu sei que eu tenho 10 linhas e 10 colunas. Quando eu utilizo essa terminologia de ordem, eu vou ter necessariamente uma matriz quadrada, e a ordem vai indicar a quantidade de linhas e de colunas que eu tenho. Tá? E aí depois eu vou ter esse daqui, A e J. O que significa esse A e J? Esse A e J ele vai ser a posição dentro da minha matriz. Então, aqui, nesse meu primeiro valor, eu vou ter um valor que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, aqui, se eu pegar do lado, ó, esse 1. Esse valor 1 ele está na minha primeira linha e na minha primeira coluna. Então, ele é o A11, certo? É tipo batalha naval. Esse 0 aqui, ó, ele está na primeira linha, não está? Então, ele está na primeira linha, só que ele está na segunda coluna. Então, ele é o A1, 2. Aqui, ele está na primeira linha, esse 2 está na primeira linha e na terceira coluna. Então, ele é o A13. Esse aqui é o A14. Agora, esse 2 aqui, ele está na segunda linha e está na primeira coluna. Então, ele é o A2, que é a segunda linha, 1, que é a primeira coluna. Esse aqui é o A22, A23, A24. Aí, esse aqui está na terceira linha, A31, A32 e assim por diante. Então, aqui, o meu primeiro valor vai ser a linha, o segundo valor é a coluna.
Quando eu tenho o A maiúsculo, eu estou falando da minha matriz, do formato da minha matriz, de quantas linhas e quantas colunas eu tenho na minha matriz. Quando eu tenho o A minúsculo, eu estou falando da posição dentro da matriz. E aí eu vou estar trabalhando com o I e o J. Por exemplo, se eu falo qual que é o valor do meu A e J, sendo que o meu I vale 3 e o meu J vale 4. Então eu vou lá. O A, 3, 4. Eu vou procurar aqui. O A3 é a terceira linha. Então, primeira, segunda, terceira linha. O A3, 4 é a terceira linha, quarta coluna. Primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Então vai ser esse 1 aqui, certo? Outro exemplo. Se eu falo o A 4, 2. Então, se eu tenho o A42, ele vai ser o quê? O 4 é o valor de linha, o 2 é o valor de coluna. Então, ele está na quarta linha. Então, primeira, segunda, terceira, quarta linha. Então, ele está aqui nessa linha. Mas em qual coluna? Na segunda coluna. Então, quarta linha, primeira coluna, segunda coluna. Então, é esse 1 aqui. Então, o A42, ele vai ser este 1 aqui. E nisso eu posso fazer algumas continhas. Eu posso, por exemplo, perguntar quanto que é... vamos ver aqui. Se eu fizer o o A13 mais o A32. Aqui é o A minúsculo, tá? Então, o A13 e o A32, eu quero a soma. Quanto que vale? O que eu vou fazer? Eu tenho que primeiro encontrar quais são esses valores. O A13. 1 é a quantidade de linhas, o 3 é a quantidade de colunas. Então, ele está na primeira linha, terceira coluna. Primeira linha é essa. Aqui, primeira, segunda, terceira coluna. É o 2. Então, esse valor aqui é 2. Então, descobri que o meu primeiro termo vale 2. Agora, eu quero saber quanto que vale o meu próximo termo. O que eu vou fazer? Eu olho lá, o A3,2 é a terceira linha, a segunda coluna. Então, primeira, segunda, terceira linha é essa. Segunda coluna, primeira coluna, segunda coluna. Então, o A3,2 é esse 3 aqui. Ou seja, a minha conta é 2 mais 3. 2 mais 3 nada mais é do que 5. Ou seja, a soma desses dois valores vale 5. Certo? E dessa forma eu posso fazer várias contas. Eu posso fazer subtração, posso fazer multiplicação, assim por diante. Que é o que eu peço nos exercícios. Então eu vou ali na folhinha dos exercícios para mostrar para vocês o que é para fazer em cada um. Tá? Eu tenho aqui. Primeiro, indique a ordem de cada matriz abaixo. Então, a ordem é a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Lembra lá que a gente fez no primeiro exercício. Eu quero saber isso aqui. Quantas linhas tem? Quantas colunas tem? Em cada um desses daqui. Que é o que a gente fez nesse exercício aqui. Ó. A gente identificou a ordem de cada uma. Esse 3, 2, 1, 3, 2 por 1. É isso aqui que vocês vão fazer. É identificar a ordem neste exercício para cada uma delas. Depois, classifique as matrizes em unitária, linha, coluna, retangular ou quadrada. É o que a gente fez também aqui. Lembra que eu falei, ó, essa daqui é linha, essa é coluna, retangular. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão olhar aqui a matriz. Essa matriz é o quê? É unitária, linha, coluna, retangular ou quadrada. E é essa, e cada uma delas. Ok? E depois, por último, aqui, ó, dada a matriz A, 2, menos 1, 0,
3, 4 menos 2, calcular o valor da expressão. Então aqui eu tenho ó, A21, então você vai descobrir qual que é o A21. Encontre ele aqui nessa matriz. Depois, qual que é o A13? Encontre aqui na matriz. Menos 2 vezes o A22. Então eu encontro o A22 aqui na matriz e depois eu multiplico por 2. E aqui o A11, eu vou encontrar o A11 e vou multiplicar por 3. Então aqui, ó, A21, A13, A22 e A11 você encontra aqui na matriz. E depois você faz a continha básica, ó, mais, menos, vezes. É só calcular. Você substitui isso daqui, esses termos, pelo que está aqui dentro da matriz. Vou dar um exemplo aqui, dentro desse. Ó. Por exemplo, esse 2A22. O A22 é qual? Ó, segunda linha, segunda coluna. Eu vou olhar aqui, ó, segunda linha. Essa é a primeira, essa é a segunda linha. E a segunda coluna, ó, primeira coluna, segunda coluna, quer dizer que é o 4. Então, esse A22 aqui vale 4. Ou seja, eu vou fazer 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou encontrar o A11, fazer 3 vezes, depois eu faço o A13, o A21. Vou encontrar os valores e vou multiplicar. Tranquilo? É bem simplesinho para fazer os exercícios.